Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar de crescimento econômico versus meio ambiente e as pessoas. Fica aí para você saber de que nós vamos falar. Uma frase de Ladislau Dalbor, que é um economista brasileiro, professor da PUC de São Paulo, diz o seguinte: investindo-se nas pessoas, você passa a transformar os processos econômicos. E ele ainda conclui: as políticas sociais melhoram as atividades econômicas. Existe uma ideia generalizada de que um país é rico quando ele tem um PIB alto. Poxa, mas nós temos que definir riqueza. Será que o PIB mede riqueza? O professor Ladislau Dalbor diz que o PIB não é um indicador de riqueza. Não mede os bilhões das fortunas brasileiras, por exemplo, que estão lá fora, não mede a concentração de patrimônio de que tem um naco de terra, um pedaço do país, por exemplo. O PIB mede apenas um fluxo de recursos que estão transitando. Quando se aumenta o estoque de riquezas, sim, aí você está aumentando a riqueza do país, você está medindo a riqueza do país. Se nós colocarmos mais carros nas ruas de São Paulo, você pode até estar medindo um PIB maior, porque vendeu mais carro, houve mais fluxo de capital. Porém, as pessoas estão paradas, estão andando a 1,2 km por hora, que é coisa de um século atrás, quando se andava com burros, mas você tem mais carros vendidos. Então, uma coisa é você medir o PIB, um fluxo de capital, outra coisa é você medir o bem-estar das pessoas e o ambiente. Por exemplo, se você fizer uma medida de patrimônio das pessoas, do dinheiro que está lá fora do Brasil, o PIB não está medindo isso, né? Se você medir, por exemplo, a quantidade de ambulâncias, de assistência social a crianças carentes, isso o PIB não está medindo, né? Quer dizer, o PIB ele mede riqueza, capital bruto, ele mede fluxo de capitais, se você vendeu mais, vendeu menos, mas você não está com essa cifra mostrando uma qualidade de vida. E outra coisa, o PIB, alto ou baixo, ele não está medindo os custos sociais ou os custos ambientais. Os economistas hoje em dia, mais sérios, não trabalham com a ideia de PIB para medir riqueza. Existem outros indicadores, por exemplo, um deles, o IDH, que possa medir melhor a qualidade de vida e até a riqueza sobre um outro aspecto do país. O terremoto de Sendai, no Japão, em 2011, foi um desastre extremamente dispendioso para o país. Entretanto, o economista Larry Summers disse que, ironicamente, essa tragédia iria ajudar a levantar a economia. De fato, houve uma queda na economia, obviamente, fruto do desastre, mas os esforços de reconstrução estimularam a demanda, arranjaram empregos, aumentou o consumo, ou seja, aumentar salários, emprego e demanda, aumenta a circulação de riquezas. Tivemos grande depressão na década de 1920 do século passado, até o craque da Bolsa. Os Estados Unidos da América somente conseguiram sair da crise numa catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial. O presidente Franklin Delano Roosevelt, que havia governado os Estados Unidos durante os anos 1933 até 1945, combateu a Grande Depressão na década de 1930 ao aumentar o papel do governo na economia nacional. Houve uma intervenção federal na economia nacional, essa foi uma política. A contratação de pessoas pelo Estado para que houvesse empregos, salários e pudesse aumentar o consumo. Passada a catástrofe da guerra, norte-americanos usaram dinheiro que haviam economizado durante o conflito para adquirir bens de consumo que não estavam disponíveis durante o conflito. O resultado foi um boom da economia. Os presidentes pós-guerra mantiveram as conquistas sociais para que os estadunidenses e os efeitos disso pudessem melhorar a vida como um todo. Após o conflito, houve grande recuperação econômica e muitas conquistas. O PIB pode ser a soma de todos os bens e serviços que um país produz, corrigido pelas flutuações sazonais, pela inflação e talvez até o poder de compra. Essas considerações não enxergam o centro dos problemas.
Existem fatores como serviços para a comunidade, ar puro, saneamento básico, saúde pública, assistência social, entre muitas outras benesses sociais. Mas nada disso aumenta o PIB, ou tem qualquer medida que se considere riqueza. Talvez tenhamos que pensar no conceito da riqueza. Riqueza é ouro? É dinheiro ou é trabalho? Ou riqueza é bem-estar? Isso sem falar em todo o trabalho não remunerado que nem chega a ser qualificado como parte do mercado paralelo, como, por exemplo, o voluntariado, cuidar de crianças, de idosos, ajudar os moradores em condição de rua ou baseado no conceito de movimentos econômicos fundados na solidariedade, a chamada economia solidária, aquela onde o conjunto de atividades econômicas, seja produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, são organizadas sob a forma de autogestão, que é uma forma de organização onde a administração da empresa é feita pelos seus participantes, em um formato de democracia direta, sem a figura de um dono ou de um patrão, e com igualdade entre os membros na gestão e ganhos. Essas atividades, por exemplo, são invisíveis. Um outro dado importante é que alguns países que têm um PIB muito alto são campeões de problema. O PIB, por exemplo, não mede a desigualdade social, nem atenua. Nos tempos atuais, onde houve uma mudança de olhar, as estatísticas não devem mais expressar a nossa prosperidade simplesmente em valores financeiros, excluindo outras necessidades de nossa sociedade. Da saúde e educação, do jornalismo às finanças, ainda estamos presos, fixados em ganhos, em eficiência, em medidas de eficiência, medidas de ganhos, como se a sociedade não fosse nada além de uma linha de produção. O produto interno bruto mede tudo menos aquilo que faz a vida valer mais a pena. O professor e físico José Goldenberg, da USP também, há uma década e meia atrás, ele disse em relação a esse modelo de civilização insustentável do ponto de vista ecológico, ele quis dizer. Ele disse o seguinte: economias vibrantes significam mais progresso, empregos, melhores salários e as amenidades que o dinheiro possa comprar. Apesar de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo continuarem abaixo da linha da pobreza, outras centenas de milhões progrediram sob muitos pontos de vista no último século. Esse progresso tem um custo ambiental porque, à medida que o consumo aumenta, é preciso de ampliar a área dedicada à agricultura, construir novas indústrias, estradas e outros meios de comunicação, aumentar o uso de matéria-primas e aumentar o uso da água. É impossível ter isso tudo sem interferir no meio ambiente em que nós vivemos. Então, o parâmetro crescimento em si mesmo é uma solução temporária e não se dá para todos, além de um violento custo ambiental. Cabe deixar em evidência que o problema se agrava um pouco mais porque, uma vez obcecados pela busca do crescimento econômico, que é o ponto medular da macroeconomia convencional, os proponentes do modelo econômico dominante não hesitam em tratar a Terra e tudo o que nela contém de duas maneiras bastante grotescas. Primeiro, com um gigantesco reservatório, uma espécie de fonte inesgotável de recursos naturais para alimentar a fome voraz desse crescimento. E em segundo, com um depósito, uma espécie de fossa para descarregar os resíduos tóxicos do processo de industrialização. Mas isso já está mudando. Kevin Kelly, editor executivo fundador da revista Wired, disse o seguinte: produtividade é para robôs. Os humanos são bons em perder tempo, experimentar, brincar, criar e explorar. Acabar com a desigualdade, melhorar a educação, aumentar a segurança pública, melhorar a assistência social, melhorar a saúde pública e o orçamento para todas essas necessidades, além de saneamento básico, auxílio aos idosos, aposentadoria em acordo com o tempo em que as pessoas necessitam para viver com saúde e liberdade, entre muitas outras coisas, são riquezas e são fortunas de hoje. Melhorar a economia sem considerar se os ganhos remediam nossas agruras e não atacam o ambiente ou o meio ambiente é uma necessidade, é até uma evolução. Os parâmetros que medem a riqueza não podem pensar apenas no crescimento de indústrias e do uso de matérias-primas, não apenas em serviços não essenciais. O conceito de riqueza deve passar pelos valores do humano, do conforto, de mitigar as desigualdades e aumentar as oportunidades.
O conceito de riqueza deve ser a remuneração de quem cuida como serviço para pessoas, para necessitados de todos os matizes de cuidar do meio e reparar nossas falhas seculares. O conceito de riqueza deixa de ser o fábrico para ser o cuidado e a manutenção da vida. Simon Smith Kuznets foi um economista russo naturalizado estadunidense. Ele escreveu: é preciso levar em conta distinções entre quantidade e qualidade de crescimento, entre custos e rendimentos, entre o curto e o longo prazo. Metas de crescimento devem especificar o que deve crescer e qual a finalidade desse crescimento. Deixamos então essa reflexão para que a gente possa pesquisar mais, fazer uma leitura de nossas vidas pessoais, governamentais. A gente depende muito de políticas, dependemos muito de economistas, dependemos muito de opiniões e dependemos muito de ideologias também. A gente vive imerso nessas coisas. É preciso que a sociedade como um todo se veja os vários nichos sociais, as várias nações, as várias necessidades dos seres humanos, as necessidades ambientais. O que é riqueza? É quantidade de ouro ou é qualidade de vida? Vida, inclusive planetária. Se você gostou, você curte, você compartilha, curte a gente aqui no vaiali.com, acompanhe a gente no vaiali.com, acompanhe a gente no TMTV e até o próximo Tá na Rede. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.